Salve, salve rapaziada, aqui Leandro Leal, seja muito bem-vindo à nossa aula prática de Cloud. Aqui a gente vai explorar a ferramenta Project da Cloud para nós produzirmos materiais para a área acadêmica. Bora lá? Bom, então estamos aqui. Eu preciso dizer já que a ferramenta Project da Cloud é uma ferramenta disponível somente na versão paga da Cloud, tá? A gente vai aprender rapidamente como utilizar essa ferramenta para nós estarmos produzindo os materiais. Bom, aqui você vai acessar cloud.ai e ele vai te trazer para essa página depois que você fizer o login, né, e você assinar o plano. O plano está hoje, né, no mês 5 de 2025, $20, que vai dar em torno de R$ 120 mais ou menos. E esse plano pago vale muito a pena pelas funções que ele disponibiliza, tá? Então a gente vai iniciar aqui, quando você tiver, depois que você fizer o seu login, né, com a sua conta, e entrar na Cloud, ele vai te trazer para essa página, onde ele tem aqui o prompt para interagir. Ele é uma ferramenta de inteligência artificial, assim como o ChatGPT, e nós vamos utilizar essa ferramenta aqui, que você clicando aqui nesse ícone do menu esquerdo, ele vai expandir aqui, e nós vamos usar essa ferramenta aqui, que é o Project. Aqui dentro nós vamos criar um novo projeto. Eu tenho aqui alguns projetos criados. Eu vou clicar aqui para criar um novo projeto. E a ele eu vou dar o nome de TDAH e TA. Você pode descrever aqui, tá? É opcional. Vou só colocar algo genérico aqui. Você pode descrever aqui sobre o que é esse material, né? Bom, aqui eu vou fazer um estudo sobre os transtornos, o TDAH, o TEA, fazendo um comparativo. Então você descreve aqui, tá? Eu vou colocar isso aqui, um termo genérico. E a gente clica aqui em criar projeto. Agora que nós criamos o projeto, ele vem para essa área aqui. Deixa eu minimizar aqui o lado esquerdo, para não atrapalhar a gente. Então aqui ele tá o título que eu dei para esse projeto. Ele abre aqui um terminal para eu interagir. E do lado direito, ele me permite trazer uma base de conhecimento, onde eu vou adicionar materiais aqui. Então nela eu vou adicionar, ele me dá a opção aqui de trazer esses materiais do Google Drive, que já está vinculado à minha conta, por isso que ele aparece aqui alguns materiais que eu tenho lá, que eu subi recentemente. Ele está vinculado à minha conta do GitHub, que é onde se hospeda códigos de desenvolvimento de software, então deixa muito mais prático, né, para eu trazer os documentos de lá para cá. E nós vamos subir aqui um upload from device, que nós vamos subir os materiais que estão no nosso computador. Lá na área de trabalho eu criei uma pastinha chamada Material de Autismo e TDAH, onde eu tenho aqui esses PDFs que eu baixei sobre o assunto. Tá? Enquanto ele está subindo aqui esse material, eu preciso dizer que a característica, né, dessa ferramenta do Project da Cloud é que ele vai usar tanto os materiais que eu estou subindo para ele como base de conhecimento, quanto o conhecimento geral da inteligência artificial dela. Então qual é a vantagem disso? Que a partir desse material que eu estou enviando para a base de conhecimento, eu posso não só interagir como no notebook LM, interagir com esse material, como eu posso a partir dele criar novos materiais. Por exemplo, eu vou pedir aqui para a Cloud me dar um prompt para que eu crie, por exemplo, um material visual de um resumo disso, de um comparativo entre o transtorno, entre os dois transtornos, né? E eu vou pedir para ele me dar um prompt para que eu gere um infográfico. O infográfico é uma imagem, né, que facilita o entendimento, porque ela coloca ícones, imagens e frases objetivas, né? E eu quero criar um infográfico com a diferença entre os dois transtornos. Então é isso que eu vou pedir para ela. Como a Cloud ela não é boa para gerar imagens assim como ChatGPT e outras ferramentas até o momento, né? Então eu vou pedir para ela um prompt e vou gerar essa imagem numa outra inteligência. Então eu vou pedir aqui para ela, me dê um prompt. Então eu pedi para ela me dar um prompt para gerar um infográfico do comparativo entre os dois transtornos, o TDAH e o TEA. Ele está analisando nesse momento os materiais que eu tenho, que eu subi para ele, e ele vai usar a sua base de dados, a sua inteligência, para gerar esse material para mim. Então, ele gerou um prompt aqui.
cria um infográfico comparativo entre o TDAH e o TEA. E ele colocou entre aspas aqui o autismo, e aí ele colocou algumas coisas que precisam estar incluídas. Então, ele já trouxe para cá um resumo, né, colocando aqui alguns termos, principais características, como comorbidades comuns em cada transtorno. Com esse prompt completo, a gente consegue gerar um material visual para isso. Então, pessoal, eu vou copiar esse prompt que ele gerou para mim, tá? Então, dentro desse quadro aqui tem aqui no cantinho esse ícone de copy, né? Eu posso ir selecionando tudo assim da forma comum, mas ele tem aqui já para facilitar copy. Então ele copia tudo que ele gerou aqui. E agora eu vou para outra ferramenta aqui, do ChatGPT. E aqui dentro do ChatGPT, deixa eu diminuir aqui essa aba, eu vou colocar aqui aquele prompt que está pronto, eu vou enviar para o ChatGPT. E o prompt está pedindo para que ele crie um infográfico, né, desse comparativo, e ele dá aqui os tópicos, né, é bastante conteúdo. E o ChatGPT ele vai sintetizar isso, vai criar os ícones ou as imagens, né, para gerar esse infográfico. Bom, o ChatGPT que terminou de gerar um infográfico, olha que legal essa imagem que ele gerou. Deixa eu clicar aqui para colocar em tela cheia, eu vou ampliar aqui. Ele fez um comparativo colocando em verde aqui, né, as características do TDAH, e aqui do lado direito, aqui em azul, o TIA, né, o ChatGPT terminou de gerar a imagem, um infográfico aqui, olha que legal, deixa eu clicar aqui para a gente ver inteiro. E ele colocou do lado esquerdo aqui em uma cor, né, as características do TDAH, e aqui do lado direito em azul, aqui as características do TEA, né. Olha que legal, deixa eu... principais características, né, desatenção, hiperatividade e impulsividade, né, o TDAH. Principais características do TEA. Transtornos de comunicação social, comportamentos repetitivos, interesses restritos. Lembrando que esse infográfico, com todas essas informações, que poderia ser um banner, um post para as redes sociais, poderia ser um banner para estar num consultório de psicologia, de psiquiatria, ou um hospital de clínica, pode ser um material para ser impresso, né, para conscientizar. Então, pense que esse material estruturado foi feito a partir da análise que nós fizemos aqui na cloud, subindo todos aqueles materiais de PDF, né, e pedindo para que a cloud gerasse aqui para mim um prompt estruturado para que eu pudesse gerar um material infográfico. Olha a qualidade desse material infográfico gerado, que eu gerei aqui no ChatGPT com o prompt que eu peguei lá da cloud. Eu poderia fazer isso também no ChatGPT? Poderia, mas o ChatGPT ele tem um limite aqui, né, de arquivos que eu possa ir subindo. Então, se eu colocar para subir aqui alguns PDFs, né, vai chegar um limite e ele vai falar, olha, está no limite máximo. Então, o Project da Cloud ele tem ali muito mais espaço para você ir subindo materiais diversos, né? Então, olha o resultado disso. Esse é o poder do uso da ferramenta Project da Cloud. Então, se você tem condições de assinar um plano da Cloud, eu recomendo, se você trabalha na área pedagógica, acadêmica, se você é um professor, alguém que trabalha ou estuda, né, e está fazendo aí seu mestrado, seu pós-graduado, está fazendo aí sua formação acadêmica, essa ferramenta é excelente, recomendo muito. Tá aqui, tá? Para você criar aqui um novo projeto, da mesma forma, você vem aqui, cria um projeto, dá um nome, né? O projeto que você criou está aqui. Então você pode, nesse projeto que você já criou, continuar inserindo materiais, né? Você vê aqui que eu estou com 48% cheio aqui. Eu posso continuar carregando materiais aqui, atualizando, né? Tirando alguma coisa e colocando outra. E a partir desse material, gerar gráficos, gerar resumos, pedir para que ele faça um comparativo, pedir para que ele escreva um e-book a respeito. Eu posso pedir para que ele crie alguns prompts, por exemplo, estruture alguns prompts para que eu crie uma apresentação de slides, por exemplo. Então eu pegaria esse prompt, colocaria numa outra ferramenta de inteligência artificial, como o Gamma App, por exemplo, para que ali eu gere os slides desse material. Então é uma ferramenta essencial assim para te dar uma base de conteúdo para que você possa trabalhar com esse conteúdo e gerar outros materiais, ok? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Até mais.